Seja bem-vindo ao Domínio Público. Hoje temos um programa onde a dor se esconde por detrás das máscaras. Falamos de violência doméstica, da vergonha que se vive dentro de portas, do medo da denúncia. Não há números certos. Sabe-se que os casos de agressão estão a aumentar e já fizeram 30 vítimas mortais este ano, mais 3 do que em todo o ano de 2011. Contas feitas a um homicídio conjugal por semana. Desde janeiro já perderam a vida 22 mulheres e 8 homens. Mais alarmante ainda é o facto destes crimes serem cada vez mais violentos. Mortos a tiro, à machadada ou à facada. São meus convidados neste Domínio Público, Maria, uma vítima de violência doméstica que ainda hoje oculta a sua dor. Hilda Afonso, do Centro de Atendimento da UMAR, União de Mulher e Alternativa e Resposta. Maria Filomena Neto, advogada que nos últimos anos se tem dedicado a casos de violência doméstica. E Evandro Soares Monteiro, psicólogo clínico e conselheiro conjugal. Antes de partirmos à conversa, assista a uma reportagem da jornalista Karina Teixeira de Sousa. A reportagem ainda não está pronta, parto então à conversa com os meus convidados. Maria, começo por si. Foi vítima de violência doméstica durante quanto tempo? Durante 15 anos. 15 anos? 15 anos. Foi vítima de violência por parte do marido? Sim, correto. Era casada há já muito tempo? Casada há 21 anos. Era casada há 21 anos. Quando é que começou essa violência? Mais ou menos ao fim de 5 anos de estar casada. Os primeiros anos, foi tudo nos primeiros 4, 5 anos, foi tudo, pronto, ótimo, maravilhoso. Ao fim desse tempo começaram as agressões. Nunca suspeitou que ele fosse violento? Não. Só então? Tanto que vivi 4 anos com ele primeiro junta e ao fim de 4 anos é que me casei. Que tipo de agressões é que foi submetida? Primeiro com porrada, pontapés, socos. Estes últimos anos, como eu já o tinha deixado ficar uma vez e regressei a casa, as coisas começaram a funcionar de maneira diferente. Não com agressões, mas sim violência doméstica psicológica, que acho que é muito pior ainda. Para si era mais difícil ouvir coisas más do que Sim. sentir Sim, a força de uma mão? Sim. Que tipo de coisas é que lhe dizia o seu marido? Chamaram-me de todos os nomes que podiam existir, nada estava bem para ele, tinha todos os defeitos, e acho que quando um casal não se dá, têm que, pronto, concordar, vai um para cada lado, mas há homens que infelizmente não aceitam que uma mulher os abandone. E a violência física? Como é que ele a praticava? É assim, para a cara nunca dava, porque ele não gostava que ninguém soubesse, nem que ninguém se apercebesse. Normalmente era para o corpo. Pronto, cheguei a trabalhar muitas vezes toda pisada. Tive colegas minhas de trabalho que chegaram-se a perceber, porque no meu emprego eu tinha que despir a roupa à frente delas. E elas apercebiam-se que realmente havia qualquer coisa que não estava bem. Saía todos os dias de minha casa, onde a vizinhança sabia perfeitamente o que se passava e chegaram ao ponto de dizer que não sabia como é que eu aguentava e como eu conseguia sair todos os dias com um sorriso na cara da manhã. Portanto, havia pessoas que sabiam por aquilo que estava a passar? Sim, correto. Não escondia? A Maria não escondia? Eu sempre escondi, mas as vizinhas ouviam na casa dela o que se passava dentro da minha casa. Mas é assim, hoje em dia as pessoas apercebem-se, mas tu tens medo de falar e mesmo até de chamar a polícia. Portanto, nem a Maria chamava a polícia, nem assim, as vizinhas? Cheguei a chamar a polícia muitas vezes. Houve uma vez que a polícia viu o estado que eu estava, pegou em mim e nos meus filhos, na altura, e foi-me entregar à minha mãe. Nessa altura deixei ficar. Só que eu estive separada há 2 anos. Ao fim de 2 anos, por causa dos meus filhos, resolvi voltar para casa e tentar lhe dar uma chance, pensando que ele realmente tinha mudado, que tinha modificado. E realmente modificou, mas de aparência. De aparência teve 1 ano, muito bem. Ao fim de 1 ano, começou tudo de novo outra vez.
Por isso é assim, eu acho que toda a mulher que sofre de violência doméstica tem que ter força e dizer assim, para mim basta, chega. Porque nós somos humanos e temos que ser tratados dignamente e saber respeitar um ao outro. Quando a gente os deixa ficar, pode psicólogos dizerem o que digam, que eles melhoram, eles não melhoram. Quando a gente regressa a segunda vez a casa, eles tornam-se muito pior do que estavam até. Maria, mas já me disse há pouco que nos primeiros 4 anos em que viviam juntos, não eram casados, Sim. nunca notou qualquer agressividade por parte do seu companheiro na Correto. altura. A partir do momento em que casa, ele torna-se violento. Alguma vez, certamente, no dia a seguir, ou momentos a seguir à agressão, conversavam. Alguma vez ele justificou o facto de ser agressivo consigo? Nada. Ele nem sequer queria que eu lhe tocasse no assunto. É assim, ele depois de bater e era capaz de estar 1, 2 dias totalmente diferente. Depois aonde eu já tinha passado, voltava tudo na mesma, outra vez. Mas o seu marido consumia álcool? Consumia álcool. A Maria pensa que esse seria um dos fatores que o levaria a provocar as agressões? Sim. Muito bem, nós já regressaríamos então à conversa. Para já proponho então que assistamos à reportagem da jornalista Karina Teixeira de Sousa. Muitos maus tratos, muita humilhação. Dentro em pouco começou a ter logo outras mulheres. Tarefas muito grandes, chegava a ir ao hospital tratar-me. 35 anos. Foi muito tempo. Um mês já era tempo a mais. Um relato escondido, porque apesar de já não haver medo, ainda dói. Esta vítima de violência doméstica sofreu maus tratos durante os 35 anos de casamento. E houve alturas em que sentiu o limite chegar-lhe perto demais. O interior é bem pior, mas fisicamente a maneira como o via, como ele se mostrava diante de mim para me amedrontar. Me amedrontava batendo, era mais com a mão e pés e pontapés. Mas chegou portanto, a trazer armas, ia dizer que matava, mas eu acreditava porque ele ficava completamente fora de si, louco. Chegou a usar algum tipo de arma consigo? Sim, sim. Que tipo de arma? Um revólver. E eu entrei para uma casa de banho, tinha os meus filhos ainda pequeninos, e eles choravam, já falavam, pediam ao pai para não matar, porque ele só dizia que matava, dava pontapés à porta. E desde o início do ano já houve casos em que a morte aconteceu mesmo. Ao todo, 30, mais homicídios do que em todo o ano de 2011. E o 30º crime aconteceu aqui tão perto, foi a 4 de setembro, em Vila Nova de Gaia. Foi um final de tarde trágico para Paula Alexandra Guedes. Morreu na própria casa, assassinada pelo ex-namorado com 2 tiros de caçadeira. Benjamin Soares, 56 anos, dono de uma empresa de pneus em Arcozelo, Gaia, entregou-se às autoridades. Não era famoso entre os vizinhos, conhecido como uma pessoa problemática e com antecedentes criminais. Foi no jardim da casa de Paula que disparou à queima-roupa. Há 8 anos que a segunda secretária da Assembleia da Freguesia de Arcozelo mantinha a relação que não era bem vista entre os vizinhos. Homicídios concretizados cada vez mais através de armas de fogo e que aumentam a um ritmo preocupante. A cada mês, em média, contam-se 4 relatos deste género, 1 por semana. Mortes motivadas, em grande parte, por separações e porque não há mais cedo coragem para virar as costas. Ele, antes de eu sair, tinha-me dado uma tarefa muito grande e tinha dito que se eu humilhasse, porque eu já lhe dizia de vez em quando que saía, ou que eu denunciava à polícia. E ele disse que se eu fosse capaz de o humilhar,
que me iria matar e ter coragem ainda de me cortar às postas. E sinceramente, eu penso, sim, se quando saí de casa e eu me tivesse apanhado, pelo menos matar, matava-me. Mas se pudesse, pronto, estava uma tarefa grande e depois iria começar a cortar-me aos pedaços. Este é um testemunho que ainda hoje não conhece os motivos das agressões. Às vezes era porque fazia o jantar tarde demais ou porque demorava na rua um pouco mais de tempo. Reações de controlo que caracterizam quase sempre os agressores. A tentativa do agressor isolar a vítima, porque se torna a mais vulnerável, não é? O isolamento social, o isolamento familiar, não a deixar de trabalhar. A tentativa do agressor em dominar e controlar tudo o que a vítima faz, não ter acesso, por exemplo, à internet, portanto, privá-la desse contacto com o exterior por essa via, querer controlar o seu telemóvel, as suas chamadas telefónicas, as mensagens que recebe e que envia, ter um controle constante sobre a sua vida, na sua relação com os outros, sobre o seu trabalho, muitas vezes, quanto tempo é que a mulher demora a chegar de casa ao trabalho, e se demorou mais 10 minutos porque encontrou uma pessoa, já é motivo para desencadear um conflito. Acho que se namorarem, namorar é conhecer-se. Acho que se virem logo em namoro, que eles batem, que eles são agressivos, ou que são muito ambiciosos, demasiado ambiciosos, acho que devem conhecer realmente bem antes de casar ou se juntarem. Se acharem que realmente estão no caminho certo e depois virem que logo a seguir ao casamento, porque eu acho que o poder dos homens com estas características que se nota logo a seguir ao casamento, porque acharam que têm já tudo nas mãos. Acho que devem sair imediatamente, mas não olhar para trás, porque um homem que ama não bate, nem sequer ralha. Portanto, devem sair. Mais o relato de uma vítima de violência doméstica, aqui contado à jornalista Karina Teixeira de Sousa. Hilda Afonso, é possível definir um perfil do agressor? Nós não gostamos muito de falar de perfis de agressores e muito menos de perfis de vítimas. Então aí, não. Mas o agressor é um homem que acha que tem poder sobre a sua companheira ou sobre a sua mulher. E, portanto, utiliza de todas as formas para a submeter e para se sentir poderoso em relação a ela. Portanto, humilhando-a, controlando-a, decidindo ele tudo sobre a vida daquela família e de uma forma mais extrema, usando as agressões, porque é uma forma de se sentirem que têm poder. Muitas vezes as senhoras dizem-nos que nem foi porque elas protestaram ou porque se rebelaram contra aquela agressão ou contra aquela submissão, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, o ser humano é muito diferente e se umas pessoas reagem, outras não reagem, mas não adianta, tanto faz reagir como não reagir. Estes homens estão ali para controlar e, portanto, uma das formas de controle é usarem a violência física ou psicológica, porque a violência psicológica, como disse a Maria, é mais terrível muitas vezes do que a violência física, ou estar ali com medo, submetido, sem ter direito, sem ter qualquer poder sobre a sua vida, qualquer poder de decisão, é muito doloroso. Ser insultado todos os dias pela pessoa que escolhemos para partilhar uma vida e para ser o pai dos nossos filhos é algo muito doloroso. Mais doloroso, dizem-nos muitas vezes as senhoras no centro de atendimento, é mais doloroso do que se me tivesse dado uma bofetada. Mas uma vez agressor, para sempre agressor, porque nós vimos aqui no caso do relato da Maria que o abandona, anos mais tarde regressa, pensa que ele mudou e ele de facto durante um ano mudou, mas depois volta a agredi-la. Sim, esta questão é uma questão muito delicada e às vezes as pessoas têm algum receio de dizer diretamente que agressor, sim, agressor agora vai continuar a ser agressor. Pois provavelmente continuará a ser agressor, porque o importante aqui é trabalharmos a prevenção e mudarmos a forma como
como as pessoas veem as relações e como se vê a relação entre um homem e uma mulher, e aprendermos a respeitar-nos uns aos outros. E isto desde criança, e é muito importante a prevenção que se faz com as crianças logo desde o início. Nós, a UMAR, faz prevenção da violência de género nas escolas, e esta prevenção é muito importante, porque o aprender a respeitar-nos, a respeitar o outro, a respeitar que as outras pessoas também têm direito a ter uma opinião e que essa opinião pode ser diferente da nossa, e isso não é motivo para agredirmos. Isto é muito importante, porque depois das pessoas terem este tipo de comportamento, todos nós temos que reconhecer que quando agimos mal, é muito difícil para nós reconhecermos que agimos mal. Portanto, vamos sempre encontrar razões, motivos que justifiquem a nossa má ação. E por isso é que é muito difícil os tratamentos dos agressores, a intervenção com agressores. É por isso que as taxas de sucesso, quando se trabalha com agressores, são diminutas, porque é muito difícil quando cometemos erros, e erros tão graves como os relatos, como ouvimos agora nestes 2 testemunhos. Como é que esta pessoa vai reconhecer que foi tão má pessoa, que fez tanto mal a outro ser humano? Não, vai tentar sempre encontrar motivos que justifiquem a sua ação. Uma desculpa. Maria Filomena Neto, estes são números que parecem não baixar. Nós estamos a falar de um crime público. É verdade que as denúncias estão a crescer também, mas a minha questão é saber se a polícia portuguesa está a agir corretamente nestas questões. Ou se tem meios, pelo menos. É sempre difícil quando põe a questão em termos de a polícia portuguesa, eu só lhe posso dar uma resposta. Há uma diferença muito grande na abordagem que as forças policiais hoje fazem às questões da violência de género e da violência doméstica daquela que era há 10, para já nem falar há 20 ou há 30 anos. Há bem pouco tempo ouvi um depoimento em que uma senhora dizia precisamente: naquele tempo nós não tínhamos as forças policiais do nosso lado e, portanto, a única coisa que me diziam é que eu precisava de testemunhas. Hoje isso não acontece. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que tudo está perfeito. Agora, que a diferença na abordagem e no apoio que é dado a uma mulher que chega a uma esquadra da PSP ou da GNR é muitíssimo diferente. É muitíssimo diferente. É dado muito maior apoio. Existem outras condições que são dadas a essas pessoas. Se isso ainda está longe da perfeição, eventualmente sim, mas honra seja feita às forças policiais, que muito se têm empenhado e muito trabalho tem sido feito junto delas e aproveitado, e que muitas mulheres têm tirado proveito e partido desse apoio e desse acompanhamento. Depois começam a surgir outros problemas, até porque, repare, há bem pouco tempo um senhor inspetor da Judiciária dizia: à força de ouvirmos determinados depoimentos, na primeira abordagem, quando as pessoas apresentam a queixa, quando pela primeira vez vão falar, é relativamente fácil para um polícia que está treinado perceber, fazer a chamada avaliação de risco, que é uma coisa que tem de ser feita naquele momento e que é uma coisa imprescindível, porque muitas vezes pode fazer com que o encaminhamento ou o aconselhamento possa ter mais ou menos sucesso, ser ou não diferente. O facto de ser crime público, como me perguntou, significa... Nós dizemos às vezes assim umas coisas que eu não tenho a certeza se interiorizamos o que é que significa. Os crimes públicos são assim porque nós, sociedade, os consideramos de tal forma graves que a nossa consciência ética, social, nos impede de ficar calados. O exemplo que muitas vezes se dava era se visse um homem de 25 anos bater numa senhora com 80, sentia ou não que tinha legitimidade para intervir ou para chamar alguém que ajudasse. Este caso parece-me que não oferece dúvidas a ninguém. E, portanto, são estes tipos de crime que nós chamamos públicos. São aqueles que constituem uma afronta, uma indignidade para nós enquanto seres humanos.
O problema é quando se refere a um casal, ou marido e mulher, e aquela frase que os portugueses costumam dizer: entre marido e mulher ninguém mete a colher. Exatamente. E aí estamos na zona tabu. Estamos na zona que há bem pouco tempo não era minimamente valorizado. Tudo aquilo que se passava na nossa casa era considerado como da estrita esfera da vida privada e, portanto, ainda que matassem a mulher ou o marido, era assim. Aquilo que era dito, muitas vezes, e suponho que se calhar algumas de nós ainda se lembram: então, filha, é a tua cruz. Ou então, falando de situações de vizinhos, de pessoas que se conheciam e diziam: pois é a cruz dela, ela tem de levar a cruz ao Calvário. Eu lembro-me de ouvir estes comentários. Eu lembro-me de achar, de me perguntar até que ponto é que um casamento era uma cruz. Isto que parece quase nada, é uma daquelas coisas que eu acho que tem muita importância na formação da nossa maneira coletiva de pensar. Eu julgo que ainda hoje o resquício disso é quando algumas pessoas me dizem: não percebo muito bem, primeiro, se as mulheres ficam com esses homens é porque querem. Hoje em dia só fica quem quer. Isto é a maior mentira, é o maior mito que se pode espalhar a respeito desta situação. E depois ainda há quem diga: está bem, pronto, mas afinal morre mais gente de acidentes de viação. Isto ainda é dito. Provavelmente nenhuma dessas pessoas viria dizê-lo aqui. Mas em privado é dito. Lá vão dizer. Nós ainda não temos bem a consciência de uma morte por semana. É um homicídio por semana, não é um acidente por semana. É alguém que deliberadamente maltrata outra pessoa, a quem em algum momento até disse ou prometeu que ia amar, e era o que se dizia ali aquela senhora da peça: quem ama não bate. Exatamente. Evandro Soares Monteiro, de que forma é que um conselheiro conjugal pode mediar uma relação destas baseada na agressão verbal ou física? Nós temos vários tipos de violência, e quando nós temos pessoas que nos procuram, nós acabamos por ver essencialmente a violência verbal, que é aquela que, como dizia há pouco a Maria, mais dói, mais corrói ao longo do tempo. A violência física, que isso já é quase que uma fase seguinte da violência emocional e a violência verbal, e que inclusive também acaba por estar associada à violência sexual. E estas três componentes são componentes muito difíceis de lidar para a pessoa que está a ser vítima numa relação que acaba por estar a destruir aos poucos não só o equilíbrio individual, mas também aquilo que é o amor à vida, que as próprias vítimas passam neste percurso. E digo percurso porque a violência não surge de repente, não é assim uma coisa que surge do nada, e acaba por haver sempre uma história que começa a justificar, quer da parte do agressor, quer da parte da vítima, que depois começamos a explorar isso e começamos a ver que há ali dinâmicas na comunicação entre os dois que vão quase que crescendo até que chegam a um ponto em que aquele que tende a ser mais dominador começa a abusar do espaço que tem na relação da pessoa que teoricamente gosta à partida. E nessa altura, o que nós começamos a ver é que a pessoa começa primeiro a ocultar, porque custa, não diz à família, não pode dizer aos amigos, então começa a ocultar, por um lado pela vergonha, por outro lado pela pressão psicológica a que está sujeita pelo agressor, porque o agressor não quer ser o mal da fita, entre aspas, em termos sociais. Portanto, ele esconde-se atrás de uma capa social em que quer parecer bem, quer parecer alguém muito
que trata muito bem, que cuida, etc. E daí eles terem muitas vezes o cuidado de não serem agressivos em zonas expostas socialmente, nomeadamente a cara, as mãos, mas sim em tudo aquilo que abrange o que está escondido. Não é? Portanto, e aí é onde ele se sente mais poder. E também, a propósito de poder, como dizia a doutora Hilda, esta posição de agressor, de facto, é muito complicado de se tratar. Portanto, a taxa de sucesso com agressores é muito reduzida. E por isso é que o foco principal... É possível regenerar um relacionamento destes? Nós temos é muito complexo isto, na medida em que nós não podemos dissociar aquilo que é uma intervenção num sistema familiar ou num sistema conjugal daquilo que são as características individuais dos elementos que constituem esse sistema familiar ou esse sistema conjugal. Porque há variáveis individuais, neste caso no lado dos agressores, que podem, maioritariamente são eles, mas também são elas, que nós temos que compreender que fazem parte do foro da saúde mental individual do sujeito. E se nós temos, por exemplo, alguém que tem características psicopáticas, é muito complicado nós conseguirmos intervir num psicopata. Muitos deles são sociopatas, portanto, é quase que termos um psicopata, mas que sabe funcionar muito bem em termos sociais. Basicamente é isto. Portanto, é alguém que sabe estar, que é extrovertido, que às tantas consegue conviver muito facilmente com os outros, mas a partir do momento que entra em casa, acaba por ser um terror para a pessoa ou para a família que está dentro desse sistema familiar. Muito bem. Portanto, torna-se muito difícil nós conseguirmos intervir em agressores. Mas, no entanto, nós não deixamos de ter uma prioridade fundamental quando estamos a intervir. Independentemente se é a mulher que nos procura, em primeiro lugar, ou a vítima, ou muitas vezes quando vem o casal. Porque pode vir o casal. E a parte curiosa é que muitas vezes, e isso é que é a parte mais chocante quando há uma intervenção conjugal deste género, é quando o homem ou o agressor vem à consulta no sentido de eu vim cá porque eu venho cá ajudá-la. Porque ela é que está mal, ela não está a conseguir lidar com isto. Portanto, há tentativas de suicídio. Exato, é uma história muito difícil, ela sempre foi assim um bocado deprimida, ela sempre teve assim esses ataques pelas limpezas, ela sempre foi assim muito Ela não era assim, sabe? Ela não era assim. O problema está sempre no outro. Exatamente. E não nele próprio. E aí é que é muito difícil nós conseguirmos intervir. Depois há o outro tipo de agressor, que é aquele que faz o que é chamado o acto em alto, ou seja, ele passa facilmente ao ato sem pensar. A partir do momento que encontra um obstáculo ou uma oposição na pessoa que não concorda com o que ele pretende, então, no meio da discussão acesa que possa estar, ele começa a perder o controle e, portanto, ele torna-se impulsivo, torna-se completamente descontrolado no seu comportamento. E isto faz com que ele comece, eventualmente, a bater, ele ou ela. Portanto, deixem-me referir isto, porque também há vítimas muito complicadas do ponto de vista masculino. E esses procuram muito menos ajuda, porque também há a componente social da vergonha. vergonha. Um homem procurar ajuda é uma coisa muito complicada. Portanto, assumir isto e aceitar isto é muito complicado. E, portanto, quando nós trabalhamos estas questões, a postura, muitas vezes, é esta. Eu venho cá ajudar a vítima. Por isso é que, muitas vezes, a maneira como nós conseguimos trazer o agressor quando estamos a observar o problema na vítima, precisamente vamos ter que usar essa posição em que ele se coloca para conseguir trazê-lo. Para quê? Para que depois a nossa intervenção seja, essencialmente, no desenvolvimento do sentimento de culpa, porque é isso que eles precisam. O agressor o que precisa é sentir uma culpa de todo o tamanho, não é? Para conseguir inibir todo aquele comportamento. Portanto, ele não deve parar porque vai ser preso ou porque está a ser mau para o outro. Ele tem que se sentir, de facto, muito mal por estar a fazer aquilo. Então, porque isso é que é o grande erro. Deixa-me perguntar à Maria se o seu marido alguma vez sentiu culpa ou sentiu-se mal por aquilo que lhe estava a fazer. Não, ele nunca sentiu culpa. Pelo contrário, era sempre como o doutor referiu há bocado, eu é que era maluca, eu é que não estava bem da cabeça, que precisava de tratamento, com ele estava tudo bem, estava tudo ótimo. Portanto, a culpa era sempre da Maria. A culpa era sempre minha. E ele batia-lhe porquê? Porque
porque assim chegava a casa embriagado, começava a partir as coisas, dar pontapés, socos às portas de casa, tanto que até a polícia chegou a ver que eu tinha as portas de casa todas metidas dentro, derivado aos socos que ele dava. E ultimamente, depois além de fazer isso, eram os insultos que ele me insultava. Ele alguma vez bateu aos filhos? É assim, ultimamente era o que estava a acontecer. Por uma filha minha me defender. Porque é assim, quando eles são pequenos, nós vamos escalando os filhos, a gente tenta encobrir o que se está a passar e dizer, olha, o pai fez isto porque o pai está zangado, mas isto vai passar ao pai. E as crianças vão acreditando na história que a gente lhes conta. Só que assim, eles começam a crescer. E o que é que acontece? As crianças começam-se a perceber do que se está a passar dentro de casa e depois é assim, isto é uma bola de neve. Os filhos acabam por fazer exatamente o que os pais fazem em casa, não é? Mesmo nas escolas. E é assim, a minha filha chegou a pontos quando o pai me insultava ou se virava a mim, claro que ela tentava me defender. E como ela da última vez me defendeu, o pai bateu-lhe. Quando é que decidiu pedir ajuda, Maria? Quando chamei a polícia à casa e a polícia me acompanhou ao patamar e disse, tem que tomar uma atitude, senão nós vamos acabar por lhe retirar os seus filhos. E assim, quando ele me falou em retirar-me realmente os meus filhos, nem olhei para trás. No dia seguinte tentei arranjar casa, a polícia participou queixa à CPCJ, onde eu fui chamada por causa dos meus filhos, onde quando eu compareci lá já tinha alugado uma casa. E pronto, e um dia de manhã resolvi, com a ajuda da Associação da UMAR, que foram espetaculares comigo. Tive todo o acompanhamento possível. Foi a Maria que procurou a UMAR? Fui eu que procurei a UMAR. No dia que fui bater à porta à UMAR, não saí de lá sem ser atendida. Agradeço muito a uma doutora que está lá, que é uma psicóloga, que era a doutora Cecília. E a doutora Raquel, a doutora Otília, que é a advogada, foram espetaculares comigo, sempre todos os dias me telefonarem depois de eu ter saído de casa, se estava tudo bem comigo, se eu precisava de alguma coisa. Foi uma associação que eu, muito sinceramente, só tenho a agradecer. Mas isso foi na primeira fase do casamento ou depois de ter regressado? Na segunda fase. Agora? Porquê é que decidiu regressar a casa? Porque assim, depois de eu estar separada, tinha escândalos à porta de casa. Eu chamava a polícia dizia que não podia fazer nada, só mandavam embora, ele ia embora, passando um bocado já estava ele lá outra vez a insultar-me. Era no local de trabalho, cheguei a perder um emprego por causa de um escândalo que ele fez à porta. Foi despedida? Fui despedida. E depois foi aquela altura que tinha um filho que estava na altura da adolescência. E então o pai resolveu comprar com Playstations e tudo, metia tudo ao miúdo, e houve uma altura que ele me levou, o meu filho, e não me trouxe mais. E é assim, eu, para não perder o meu filho, porque infelizmente as leis ainda são um bocado lentas nesse aspecto, eu resolvi regressar a casa. Pronto, começou tudo de novo outra vez. Afonso, os números de violência doméstica diferem. A contagem, as vítimas que vocês fazem, vocês baseiam-se naquilo que vai saindo nos jornais. É essa a contabilidade que vocês fazem. Esses números são um bocadinho diferentes daqueles que a Polícia Judiciária apresenta. Consegue-nos explicar porquê? Bem, a Polícia Judiciária, aquilo que apresenta, e penso que a doutora Filomena também poderá responder a isto, os números que são apresentados são os números dos processos que são julgados naquele ano. Não são... Não há número... Aliás, não é a Judiciária que apresenta esses números, penso eu. Porque eu penso que a polícia, o crime de violência, o de homicídio por violência doméstica não está tipificado. Portanto, aquilo que aparece são o número de homicídios, não são o número de vítimas de violência doméstica. Isso seria muito importante que fosse tipificado e que soubéssemos números oficiais de... Poderá estar aí então a diferença? Vocês contabilizam as mortes por violência doméstica? Sim, claro, é o Observatório das Mulheres Assassinadas e nós o que fazemos é trabalhar as questões da violência de género. Outro tipo de homicídios não entram nestas questões, não é?
Muito bem. Há um acréscimo. São as mulheres que são vítimas de feminicídio, que são as mulheres que são mortas pelo facto de serem mulheres. Não são mortas porque lhe querem roubar a fortuna, não. São mortas porque são mulheres, porque são mortas pelos seus companheiros. E há um aumento deste tipo de crimes no verão. Há uma explicação para esta situação? Eu não diria que há um aumento. Talvez haja alguma diferença de números, mas há outros meses que também são terríveis. Mas também podemos pensar que um dos motivos será que as pessoas no verão estão mais tempo em contacto, em convívio, porque são as férias, estão mais horas juntos, enquanto que durante o ano vão trabalhar durante o dia, à noite, e nós sabemos como é o ritmo de vida das pessoas, chegam à noite, jantam, vão dormir, levantam-se, vão trabalhar. Quando estão em período de férias, é mais fácil que existam mais conflitos. Se o casal já vive numa situação de violência, se aquele agressor já é violento normalmente, ora numa situação em que estão 24 horas juntos, se calhar é mais provável que as coisas aconteçam e com maior gravidade, e depois também durante as férias as pessoas têm mais tempo para estar juntas, têm outro tipo de dinâmicas que levam a este tipo de situações. Maria Filomena Neto, a Maria falou aqui na questão da lentidão da justiça. A justiça nestes casos dramáticos, devia ser mais célere? Devia. Aliás, repare, eu considero extraordinário que se tenha conseguido julgar na Noruega, onde me parece que é inquestionável que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estão garantidos, mas conseguiu julgar-se o Andrei Breivik, conseguiu julgar-se num ano. Em Portugal, muitas vezes não se consegue levar a julgamento uma situação de violência doméstica nesse espaço de tempo, e isto não obstante a própria lei ter feito um progresso e ter sido classificado de urgente este tipo de processos. Mesmo sendo urgente, é isto que acontece. E acontecem situações que eu considero que hoje em dia não têm qualquer espécie de justificação. Eu não consigo entender porque é que este problema não foi trabalhado, que é a questão das crianças. Isto é, qual é a articulação que existe entre os tribunais de família e o Tribunal Criminal? Eu suspeito que não é nenhuma, a menos que sejam os próprios a pegarem documentos, certidões, etc., para juntar nos dois processos, mas o alcance prático disto, eu creio que não é nenhum. Isto pode pôr nas mãos do agressor uma arma que pode ser para uma mulher quase tão mortal como uma pistola. Porque é a questão que a Maria referiu, é a questão dos filhos. E nós todos já vimos situações, ou ouvimos relatos de situações, em que, não obstante os fortes indícios de que aquela mulher era vítima de violência doméstica, o que acontecia é que, apesar de tudo, o pai tinha o direito de estar com os filhos. Ou, se quiser, dito mais corretamente, aqueles filhos tinham o direito de contactar o pai. Como é que isto se faz? Muitas vezes não é possível fazer sem ser, mais uma vez, à custa da mulher. Isto pode criar situações que são complexas. Por exemplo, em Espanha, aquilo que se fez foi, na última revisão, o que se fez foi o seguinte: foi admitir que a regra do exercício em conjunto das responsabilidades parentais, que é aquela que vigora, isto é, são ambos os pais que têm de decidir as coisas importantes da vida do filho, para que escola vai, se tem educação religiosa ou não, este tipo de coisas, das coisas mais relevantes. Mas em Espanha admite a própria lei que esta norma, esta regra geral, é afastada nas situações em que existam indícios de violência na família. Isto não serve só para proteger as mulheres, também serve, mas tem de ser visto de uma forma integrada, porque isto serve também para proteger as crianças.
Porque eu não consigo compreender como é possível que alguém, no ano da graça de 2012, acredite ao ponto de verbalizar, e todos nós provavelmente já ouvimos, ele como marido realmente ele não é grande coisa, mas é um excelente pai. Ora, eu não consigo compreender como é que é possível que uma, duas crianças vivam num contexto de violência, num contexto de opressão permanente dentro de casa. Dos relatos que nós ouvimos, sempre que o pai está para chegar, acabou a brincadeira, acabou não sei o quê, acabou tudo. Porque, entretanto, chegou o terror. Estas crianças, nós temos de, provavelmente, olhar para isto, se calhar com mais realismo e com menos hipocrisia, porque eu creio que há muito de hipocrisia social na abordagem que nós fazemos destas questões. Confesso que eu não tenho uma resposta. Acho que ninguém tem uma resposta. E tem de haver aqui alguma coordenação. O que eu não posso é exigir que as polícias e os tribunais criminais funcionem no sentido de dar ao agressor aquilo que eles merecem, e aquilo que eles merecem é um julgamento rápido e justo. É isto que nós queremos para os agressores. Mas depois não podemos deixar essas pontas soltas em que eles continuam a fazer mais ou menos o que quiserem, conseguem pressionar, conseguem perseguir, conseguem infernizar a vida, quer da mulher ou da companheira, quer dos próprios filhos, e aparentemente tudo fica justificado a propósito de um laço biológico, que é o mais respeitável que existe no mundo, como é evidente, mas que, por vezes, não pode servir para legitimar. Nós temos de dizer, há momentos em que não se pode legitimar. E, aliás, nós dizemos, nós às vezes retiramos filhos das famílias. Portanto, é porque reconhecemos que em alguns momentos nós não somos capazes de fazer de outra maneira. Não temos uma solução perfeita. Agora, o que temos é que é essa noção dos limites. Eu julgo que esta é uma das questões em que eu acho que as mulheres se sentem muito sós. Sentem-se muito sós e sentem-se ainda hoje muito incompreendidas. E acho que era importante, se nós todos conseguíssemos, coletivamente, dar um sinal, fosse ele qual fosse, por forma a que as pessoas que trabalham comigo ou que moram perto de mim soubessem que podiam falar comigo. Há de ser possível arranjar uma maneira de nós fazermos isto. Nem que seja, olhe, pormos o braço no ar, vestirmos todas de luto no dia 25 de novembro, quando se comemora a luta contra a violência doméstica, um sinal que fosse público. Por um lado, parece-me que é importante, de homenagem às pessoas, às mulheres, que têm sido assassinadas. Nos últimos 6 anos foram 251. Foram 251 pessoas a quem foi roubada a vida. Não tiveram uma doença, não tiveram um acidente. Foram deliberadamente assassinadas. E, por outro lado, que dessemos também um sinal que é importante, de que nós estamos atentos e que queremos... estamos indignados verdadeiramente e que este problema nos preocupa, e preocupa-nos não menos do que nos preocupa a poluição dos nossos rios ou que as nossas florestas ardam. Estamos a falar dos nossos cidadãos, das nossas pessoas. Muito bem. Evandro Soares Monteiro. Eu só ia encadear até, aproveitando o que estava a dizer a doutora Filomena, que para além desta posição que deve existir de um ponto de vista social e legal, temos que também pensar é que há uma componente muito individual do sujeito no meio disto tudo. É que, e como dizia a Maria também há pouco, as crianças que estão connosco num ambiente de violência doméstica vão ser os adultos da amanhã. E uma das coisas, eu acabei em 2010 um estudo de 6 anos do meu doutoramento de quase 500 pessoas em que tentei perceber, nesta investigação, o que fizemos foi perceber em adultos que experiências durante a infância e na adolescência eles tiveram, que justifica hoje, enquanto adultos,
estarem a sofrer de uma doença mental ou de estarem mais vulneráveis à doença mental. E uma das variáveis que nós conseguimos identificar como um fator significativo e que diferencia daqueles que não passam por isso é precisamente a violência doméstica. É nós estarmos num ambiente em que não só posso ser vítima direta, não é? Mas eu estar a ver as pessoas de quem gosto a serem agredidas, a serem agredidas verbalmente, fisicamente, e eu sentir-me impotente para conseguir intervir e mudar aquilo. Mas que consequências é que isso pode trazer para uma criança? Por regra, aliás, há casos, eu trabalho numa equipa multidisciplinar, temos, sei lá, psiquiatras, clínicos gerais, até, que muitas vezes são a primeira linha de intervenção, em que o que nós vemos é que, em crianças, os diagnósticos que aparecem muitas vezes são perturbações disruptivas de comportamento, ou alterações de comportamento, hiperatividades graves. E o que é que começamos a perceber? Que aquelas crianças estão, de alguma forma, a chamar a atenção, que apesar de não o conseguirem dizer verbalmente, nós quando começamos a tentar identificar que fatores e que contextos justificam aquilo, nós vamos, por regra, encontrar variáveis sistémicas, familiares, que é eles tentarem, de alguma forma, chamar a atenção para que os pais deixem às tantas de brigar entre eles e passem a ser eles o centro da atenção. Porque muitas vezes, no meio desta violência doméstica entre pai e mãe, acaba por haver o próprio esquecimento dos filhos. E depois tentam-nos comprar materialmente para recuperar o tempo perdido. E depois o que começamos a ver é que a criança, ao ser esquecida, como é que ela se poderá começar a sentir importante? Quando eu faço tudo bem e tiro boas notas, ninguém me liga. Quando eu começo a fazer asneiras, começo a chamar a atenção, atiro a borracha à cabeça do professor, roubo o caderno, o bloco, o porta-lápis ao amigo, então começa a vir, é a diretora de turma, é a presidente do conselho diretivo, é o psicólogo, é o médico, é o avô, é a avó. Ou seja, ela começa a sentir-se importante por estar a ser constantemente esquecida no ambiente familiar. E porquê? Porque o pai ou a mãe, ou seja, o agressor, está a ter uma atitude quase, e como dizia há pouco também a doutora Hilda, para se sentir importante em casa, ele esquece de todo o mundo à sua volta. Porquê? Porque com aquela pessoa que é vítima, ele ganha importância. Ele sente que tem ali alguém que não reage porque ele é que domina. E o problema é esse, é que este tipo de agressor, para se sentir importante, é só quando está dentro daquelas quatro paredes. Porque ele sente-se inútil. Também a falar de potenciais agressores numa fase adulta. Eu não percebi, desculpa. Se podemos estar a falar, pode ser normal que essas crianças depois se tornem agressores enquanto adultos. Há variáveis que já estão identificadas nos estudos longitudinais, que são os mais eficazes, são aqueles que acompanhamos as mesmas pessoas ao longo das décadas, e começamos a perceber que há variáveis na história de vida que os predispõem para terem comportamentos mais agressivos. Obviamente, se eu cresço num ambiente em que a maior parte das pessoas são violentas, eu aprendo a mensagem de que é normal bater. Não há problema nenhum, quer dizer, as pessoas sofrem, apanham, mas no dia seguinte já acordam e já continuam no seu dia-a-dia. Obviamente, se eu cresço nesse ambiente, eu começo a assumir que tudo bem que é mau, mas é tolerável e vamos aguentando o barco, entre aspas. Maria? Desculpe, não significa que todas as pessoas que vêm de um meio onde há violência doméstica vão ser agressores ou vão ser vítimas, não é? Claro. Felizmente, não significa isso. E, por outro lado, também temos, às vezes, agressores e principalmente vítimas que nunca na sua família tiveram qualquer situação de violência e, portanto, nem sequer estão minimamente preparadas para reagir àquilo que lhes está a acontecer e nem sabem o que fazer. Ficam completamente perdidas naquela situação porque nunca pensaram em encontrar-se numa situação daquelas. E também existem agressores cujas famílias não havia qualquer violência doméstica. Eles depois desenvolvem por outros motivos esta vontade de dominar e de poder sobre até a própria sociedade também ajuda a que alguns homens achem que têm poder sobre as mulheres e têm o direito de as submeter
e de lhe dar ordens e de decidir eles aquilo que... A lei ajudou a isso durante anos e anos. Nós estamos... com a figura do chefe de família? Não, já nem é só o chefe de família. Nós temos o Código Civil que estava em vigor na altura do 25 de Abril, em que uma mulher tinha de pedir autorização ao marido para exercer o comércio, tinha de pedir autorização ao marido para tirar a carta de condução. Para viajar. Eu não serei já muito nova, mas isto aconteceu. A minha mãe teve de ter autorização do meu pai para poder tirar a carta de condução. O abrir o correio da mulher era uma coisa permitida. O marido tinha esse direito. Isto passou-se há 30 e tal anos. Em termos da evolução de uma sociedade e das mentalidades, da tal formação da consciência social, isto é muito recente. Reparem que ainda é muito recente a criminalização dos abusos sexuais, por exemplo. Tenho que encerrar o programa, que já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu vou só fazer uma pequena pergunta à Maria. Já se libertou do seu marido? É feliz neste momento? Sou. Muito bem. Agradeço aos 4 a presença neste programa. Eu regresso para a semana com um novo tema e novos convidados. Até lá, fique bem. Fique na nossa companhia.